Então, eu me chamo Rafael, sou padre, sou da cidade de Pirei do Sul, lá do fundo de Pirei do Sul, de um bairro chamado Bairro da Ressaca. Sou de uma família de 8 filhos, uma já é falecida, e a minha história vocacional é um pouquinho diferente do que geralmente encontramos por aí. Até algumas pessoas se assustam quando eu digo que eu não fui coroinha, não fui catequista, não fui leitor, não fui nada na vida, né? E mas mesmo assim Deus me alcançou com a sua infinita misericórdia, né? Deus foi me buscar onde eu estava. Tenho 27 anos, completo 28 agora, dia 30 deste mês. E quando eu nasci, eu tinha uma irmã minha, que morava no convento, no colégio das Irmãs Marcelinas, estava fazendo discernimento vocacional. E quando eu nasci, ela foi conversar com as irmãs no colégio e falou assim: Irmã, me leva no hospital porque meu irmãozinho nasceu. E duas irmãs mais de idade, a irmã Odila e a irmã Natalina, elas falaram: Não, nós vamos com você. E elas foram. Com alguns dias, eu não tinha nem uma semana ainda de vida, uma daquelas irmãs olhou para minha mãe e disse: Esse menino vai ser padre. E simplesmente isso passou. A minha mãe deixou que acontecesse, minha irmã nunca me falou nada, e fui crescendo. E acredito que a minha mãe foi perdendo a esperança do filho dela ser padre, porque eu não tinha gosto nenhum de ir na igreja. Para mim era terrível ir na igreja. Pior ainda, mais terrível ainda, era ir para a catequese. Ou coisa chata ir para a catequese, como era difícil. Eu ia porque, se eu não fosse, a mãe me surrava lá em casa, né? A mãe era bruta, então ela me descia lá em casa, então eu tinha que ir para a catequese. E um ano que eu gostei muito da catequese foi o ano da Crisma, por dois motivos. Primeiro, era o último ano, graças a Deus. Então eu ia fazer aquele ano, eu ia sumir da igreja, só ia voltar um dia quando eu fosse casar, talvez. Outro motivo é porque também eu já trabalhava. Então, se eu fosse para a catequese, eu não precisava trabalhar. Ou seja, eu era eu, né? E não gostava muito de trabalhar. Então, bom, eu vou para a catequese que vai ser melhor, né? E aquele ano foi muito bom por esses dois motivos. E na minha cabeça eu tinha: eu vou fazer a crisma e não piso mais na igreja. Não quero mais saber de igreja. E realmente foi o que aconteceu. Me crismei e durante 3 anos eu não pisei na igreja. Isso porque a igreja, a minha capela, dá 100 metros, 200 metros da casa do meu pai com a minha mãe. Mas os meus pais eram toda a vida foram muito religiosos. Rezavam o terço todos os dias, iam para a igreja todo domingo, todo final de semana. Meu pai era ministro, a minha mãe sempre estava envolvida nas coisas da igreja. E todo domingo de manhã, eu lembro que minha mãe batia na porta do meu quarto e dizia: Rafael, vamos na igreja? Não, mãe, hoje tem corrida de Fórmula 1, hoje eu não vou. Então tá bom, fique que nós estamos indo. No outro domingo, mesma coisa, minha mãe lá batia na porta e dizia: Filho, vamos para a igreja? Não, mãe, eu cheguei tarde ontem e hoje eu estou cansado, então não vou para a igreja. Isso porque o culto era 10 horas da manhã, né? Ah, então tá bom, fique que nós estamos indo. E por muito tempo isso se repetiu, quase todos os domingos, até um dia que a minha mãe, ao voltar da igreja, ela falou assim: Rafael, vai ter um retiro em Ponta Grossa e o teu pai quer ir, mas ele não quer ir sozinho. E eu pensei: Ponta Grossa, cidade grande, tem bastante gente, tem shopping, tem muitas coisas legais, então eu vou. E ela falou assim: Mas Rafael, é um compromisso que você vai estar assumindo com a igreja. É um compromisso que você vai estar assumindo com Deus. E na minha cabeça de pilantra pensei: então eu não quero mais. Se é compromisso, não quero mais, estou fora. E ela falou: tá bom, se não quer ir, não vá.
Mas durante aquela semana, algo no meu coração ficava me perturbando. Ao olhar a figura do meu pai, tantas vezes me passava na cabeça: puxa, sempre que eu precisei, ele esteve ali. Sempre nos momentos em que eu me metia em confusão, ele estava lá. Sempre quando eu tinha medo, ele estava me cuidando. Quando eu precisava ir para a escola e não tinha como, ele me levava. Quando eu passava mal na escola e precisava voltar, ele ia me buscar. Ou seja, o meu pai toda a vida foi o meu melhor amigo. E agora que eu tenho a oportunidade de ser amigo dele, eu estou dizendo não. E aquilo ficou durante a minha semana, me perturbando e me incomodando. Quando chegou o próximo domingo, eu acordei antes e falei para a mãe: mãe, hoje eu vou para a igreja. Ela olhou com uma cara, ela pensou: meu filho passou a noite na gandaia e voltou chapado. Não é possível que agora ele quer ir na igreja. Aí eu falei: não, mãe, eu vou na igreja. E daí fui, me arrumei e tal, e fomos. Aí aconteceu a celebração. No final, a comentarista disse: se mais alguém quiser ir no encontro, no retiro em Ponta Grossa, temos uma única vaga. E no mesmo hora eu disse para minha mãe: mãe, eu vou, é a minha vaga. Aí ela olhou para minha cara, deu risada e disse: tá bom, vá. Fui para casa correndo, peguei meus documentos e dei meu nome e fui. E foi ali que a minha vida começou a se transformar por causa do meu pai. Porque ele gostava muito de cantar, mas ele não sabia tocar nada. E como eu não gostava de ir na igreja, eu tinha que fazer algo que passasse mais rápido o tempo, né? Então eu ficava sentado no primeiro banco, de frente com os músicos. E eu ficava olhando os violeiros ali tocando, e eu decorava o que eles faziam com o dedo, e chegava em casa e treinava num violão sem corda que tinha lá em casa. E aos pouquinhos eu fui aprendendo a tocar violão. Daquele jeito, mas aprendi a tocar violão. E comecei a ir nos encontros com o meu pai. Aos pouquinhos comecei a tocar na missa. Aos pouquinhos comecei a me empenhar mais em estudar o violão e tudo mais. Até o momento em que, do fundo de reserva, lá da Capela dos Botucudos, saiu um rapaz chamado Luiz Carlos, que era seminarista, e foi lá no fundo de Piraí do Sul, na comunidade da Ressaca, e encontrou esse aqui, que ainda era um piazinho, sem barba e com um pouco mais de cabelo, e perguntou para mim: você não quer ser padre? Eu falei: capaz, eu quero é casar, eu quero ter uns 15 filhos, eu quero ser pai, eu quero fazer festa. E ele aceitou minha resposta e nunca mais falou sobre isso. Mas aquele convite ficou dentro de mim. E passado um tempo, teve um momento lá no santuário de Nossa Senhora das Brotas, e naquele dia eu cometi o meu maior, mas também melhor pecado. Algo que jamais poderei confessar, porque jamais vou me arrepender, porque foi o que me transformou, o que me deu a graça de ser o que sou hoje. Ao olhar alguns seminaristas, alguns padres, eu senti uma profunda inveja deles, porque eles tinham algo que eu não tinha. Eu tinha as minhas coisas, eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu tinha meu videogame, eu tinha meu computador, eu tinha meu quarto, eu tinha as coisas do meu quarto, eu tinha minha namorada, mas eu não tinha uma coisa que eles tinham, que era uma alegria profunda, uma felicidade que eles transbordavam ao conversar com os outros. E isso me fez buscar o seminário. Com 15 anos, comecei a fazer os acompanhamentos. Com 17 anos, entrei no seminário, deixei a minha namorada, deixei tudo aquilo que eu tinha, fui para o seminário. E contar para as pessoas foi difícil, porque meu irmão ficou muito bravo comigo, porque ele tinha sonhado o meu futuro. A minha irmã olhou para minha cara e disse: Rafael, se eu te conheço, cachorro do jeito que você não dura um mês lá no seminário. E eu bati no peito e falei: vou provar para ela que eu posso ficar pelo menos um mês e meio, né? E meus amigos falaram todas as atrocidades possíveis, mas disseram: vai lá que nós vamos estar juntos.
Fui conversar com a minha namorada, disse que ia para o seminário. Ela falou assim: olha, Rafael, eu te amo tanto, que eu sou capaz de derramar uma lágrima para ver você feliz. Mas se um dia você sair do seminário, aqui fora vai ter alguém te esperando que te ama muito. Aí, ali foi o momento em que eu percebi que realmente eu estava me desligando de tudo o que eu tinha de especial fora do seminário. E simplesmente fui e me entreguei a Deus. Hoje, com a graça de Deus, sou padre, tenho 1 ano de diácono, vou fazer agora por esses dias 9 meses de padre. E ainda há pouco tempo, um dos meus amigos perguntou assim: mas Rafael, você não tem mais desejo de ser pai? Você não seria feliz casado? E eu, com a maior certeza do mundo, eu digo: ainda me cativa, ainda me chama a atenção ver um casal, um pai com uma criança no colo. Eu tenho plena certeza que eu seria feliz, muito feliz, como uma família, como um pai de família, mas nunca seria tão feliz como eu sou hoje, mesmo com os meus desafios, mesmo com as grandes lutas que estou tendo no meu 1º ano de padre, mas que com certeza são superados pelas graças. Rezemos pelas vocações. E aqueles jovens que ainda estão indecisos, não tenham medo de Cristo. É algo que, uma frase de Bento XVI que marca a minha vida: não tenham medo de Cristo. Ele não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo, tudo aquilo que o mundo e tudo aquilo que as nossas forças não podem alcançar. Deus abençoe.